Parábola do publicano e do fariseu, Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. As parábolas eram histórias reais ou fictícias contadas dentro de um contexto a um determinado auditório, com o fim de ensinar um princípio ético, moral ou espiritual. Jesus usou muitas parábolas para ensinar, por exemplo, sobre o reino dos céus. Nesta parábola aqui, do publicano e do fariseu, Jesus ensina contra a falsa confiança religiosa, falsa religiosidade. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre esses ensinos de Jesus nesta parábola. A parábola, então, aqui é uma história, Dois indivíduos sobem para orar. Um é publicano e o outro é fariseu. O fariseu era da seita dos fariseus, que defendiam a guarda da lei de Moisés. Eles confiavam muito em si mesmos, nas suas obras, nos seus méritos, na sua posição diante de Deus. Já o publicano, ele era um cobrador de imposto. Ele cobrava imposto do seu povo para o Império Romano. Então ele era odiado por isso. É aquele que as pessoas diziam assim: esse aí vai para o inferno sem escala, vai direto para o inferno. Então, na parábola, os dois sobem para orar. O fariseu se coloca e, de pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Ora, é um cidadão que confia demais nos seus próprios méritos, nas suas obras, suas boas obras, que ele julgava ser boas obras, Então, é uma pessoa bastante segura de si mesmo, da sua religiosidade, da sua posição, e ele chega diante de Deus já reivindicando bênçãos, como quem diz assim: olha, pode me atender porque eu estou cheio de méritos, eu fiz tudo certinho, eu dei o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, olha só. Não sou como os demais são gentalhas, eu sou o cara. Bom, vamos ver se é mesmo dentro da parábola, dentro da aplicação da parábola que Jesus dá aqui. O outro, o publicano. Aquele publicano, cobrador de imposto, direto ao inferno sem escala, ele diz assim: estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. De longe. Não era digno de chegar perto, não era digno de olhar ao céu. E batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, ou tem misericórdia de mim, pecador. Ora, Jesus diz no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só, Então, geralmente a matemática de Deus funciona diferente da nossa. O que a gente pensa que é muito, para Deus é nada, é zero. E às vezes o que a gente pensa que não é nada, para Deus é o bastante. E aqui nós temos um exemplo disso, Nós temos um exemplo disso. O publicano, que era uma pessoa odiada, rejeitada, foi humilde. Ele não chegou diante de Deus cobrando méritos. Ele não chegou diante de Deus gabando-se da sua própria justiça, porque não tinha nenhuma. E de fato é isso, Ninguém é justo diante de Deus. Em Romanos 3, Paulo menciona a citação das Escrituras, em que Deus olhou para os céus e disse que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis. Então todos nós nos tornamos pecadores e não há nenhum homem, nenhuma pessoa na face da terra, nunca houve, não há e jamais haverá alguém
que seja santo, que seja digno diante de Deus para pedir bênçãos por seus próprios méritos, por sua própria capacidade. Não. Todos pecaram, o pecado é universal, atingiu a toda a humanidade, todas as pessoas viventes. Então, o publicano aqui sabia muito bem quem ele era um pecador. E já o fariseu estava iludido, pensava que era alguma coisa, mas não era nada. Então, representam aquelas pessoas, essa parábola, né? As pessoas que confiam muito em si mesmas, na sua justiça, na sua realidade. Por outro lado, também a parábola ensina sobre os pecadores, que sabem muito bem quem são e que precisam da bondade de Deus, que precisam da misericórdia de Deus, porque ninguém consegue viver sem ela. Então, aquela pessoa que sabe que todos pecaram, eu estou incluído no meio, então eu preciso da graça de Deus, eu tenho que clamar misericórdia. E são esses que Deus aceita. Esta parábola, então, ela ensina sobre a oração, né? Qual é a oração que Deus atende? A oração do humilde. Qual é a pessoa também que Deus aceita? É a pessoa humilde. Aliás, ele diz, concluindo na sua aplicação da parábola, no versículo 14, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. É isso que acontece. Esse é o critério que Deus estabeleceu para entrar no reino dos céus. Ou nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, como recomendou Pedro, né? Pedro escrevendo a sua carta lá no capítulo 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Ou nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, ou então ficaremos sem salvação. Não tem recursos que nos possa salvar a não ser isso. Deus estabeleceu que é assim e pronto, nós não podemos mudar isso. É um ato soberano de Deus. Ele só salva o coração humilde. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3. Ou seja, no reino dos céus não entra soberba, não entra soberbos, arrogantes. No reino dos céus só entra os humildes. Quem você é? Você seria aqui como quem? Como fariseu ou como publicano? Quem nós temos sido do nosso dia a dia? Fariseus ou publicanos? Nós temos sido pecadores que reconhecem os seus pecados, que os confessam, ou temos sido aqueles pecadores que confiam na religiosidade, que confiam nos seus próprios méritos? Não há atos de justiça que nos possa salvar. Só Jesus Cristo salva. A nossa fé tem que estar baseada nele, porque ele é o único ser humano que já pisou nessa terra, que foi capaz de alcançar graça, méritos diante de Deus, e as provas são bastantes para nós crermos nele. Se ele não fosse justo, não teria ressuscitado dentre os mortos, teria ficado morto para sempre, mas ele ressuscitou. Se ele não fosse justo, Deus não teria dito: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi no Monte da Transfiguração, né? Por exemplo. Também no seu batismo, Deus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, nós temos da parte das Escrituras testemunho suficiente a respeito de Jesus de Nazaré para crermos nele, que ele é o nosso Senhor e Salvador. Então eu não tenho méritos, eu preciso de alguém que tenha. Eu sou um pecador, eu preciso de um santo que possa me salvar. E não existe nenhum outro santo que possa me salvar a não ser São Jesus. Esse é o único santo que salva. O resto pode jogar fora. Pode se desfazer. É apenas religiosidade. Porque as Escrituras dizem isso e Deus determinou assim e pronto. Não tem o que a gente possa fazer. Ou nós aceitamos o recurso de Deus, ou então somos como o fariseu, estabelecendo nossos próprios recursos, estabelecendo as nossas próprias leis. Pense bem nisso.
Quem você crê para a sua salvação? O que você faz para a sua salvação? Serve? Onde está a sua fé? Nas suas obras? Obras de um pecador? Obra de um pecador pode salvar? Não pode. Em nenhum outro há salvação, disse Pedro. Capítulo 4 de Atos, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, ele é o único mediador, não há outro. Quem quiser tomar outros caminhos, tome, mas não há remédio, não há salvação sem Jesus. E este é o único, absoluto meio de salvação. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então creia nisso. Os méritos são de Cristo. Nós, sendo pecadores, como podemos chegar a Deus e sermos salvos e alcançarmos bênção? Através de Jesus e unicamente de Jesus, tão somente de Jesus e pronto. Deus abençoe a sua vida.